Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta live que foi muito esperada por vocês tantas vezes, e hoje eu vou falar especificamente com um público que talvez eu não tenha falado tanto de maneira majoritária até aqui, né? Hoje nós recebemos um público especial de jovens, né? de pessoas mais novas que até então não vivem a realidade do casamento, né? Mas obviamente que existem muitos casais que estão aqui que já foram jovens enamorados e que hoje estão vivendo aí seus 4, 5, 10 anos de casado, né? E todos eles ainda muitas vezes carregam algumas sequelas ou boas lembranças desta época inicial de enamoramento, né? Eu dou boa noite a todos vocês e os recebo então com muito carinho, queridos jovens que aqui estão pela primeira vez, segunda ou terceira e ainda não me conhecem bem. E para que eu possa primeiramente me incluir no meio de vocês, eu tirei a barba, para que eu possa parecer mais um no meio dessa multidão de jovens que aqui estão, porque eu também sou jovem. Muitos comentando a minha camisa, né, que eu botei aqui, why not? Porque eu sou descendente de mineiro, por assim dizer. Né? Igual o povo fala que é descendente de europeu, eu sou descendente de mineiro. Então, hoje aqui, a minha humilde missão é trazer para vocês todos, jovens enamorados de 30, 40, 50 anos, ou aqueles que ainda estão por se casar, que têm aí seus 15, 18, 20, 25 anos, e que ainda tem essa longa empreitada pela frente, eu proponho a vocês uma nova visão sobre aquilo que os fez reféns do medo até agora. E eu te proponho um novo caminho e uma nova maneira de pensar nessa circunstância que você vive. E eu proponho para vocês, por que não? Eu sei que está ao contrário, eu não consigo mudar isso no Instagram para vocês, mas permita-se ser conduzido humildemente pela minha pessoa hoje naquilo que eu tenho para te propor. Bom, quem estiver aqui pela primeira vez pode dar um oi aí. Essa página está sendo cada vez mais inundada por jovens que estão dispostos a não repetir os erros das nossas gerações passadas, por não aprenderem com os mesmos professores de antes sobre o que é sexualidade, o que é vida em família, né? Houve um movimento muito bonito, recente nessa página, porque tem gente aqui me dando feliz aniversário, gente. Calma, eu estou de parabéns, mas não é pelo meu aniversário, tá? O meu aniversário foi 13 de janeiro, inclusive, né? Então, tem muitos jovens aqui que chegaram aqui recentemente, porque desde que começou esse papinho de falar sobre castidade, né? Isso apareceu numa caixinha de perguntas há pouquíssimo tempo, e eu falei, isso dava uma live. E aí as pessoas começaram a fazer esse movimento, e depois que eu disse, eu vou fazer essa live, né? Por demanda da população brasileira, essa live começou a ser divulgada de ontem para hoje por muitos perfis de grupos de jovens, movimentos de jovens, enfim, simpatizantes de jovens, pessoas que odeiam jovens, né? Pessoas que não aturam jovens, e muitos deles hoje estão aqui, né? Angustiados porque vivem essa demanda sexual, por assim dizer, e não sabem o que fazer com ela, né? Muitos jovens são recém-casados aqui também, e estão vivendo esse dilema de encarar as repercussões que uma castidade mal vivida pode trazer para essa vida inicial de casal, né? Bom, então me permita, por favor, ser conduzido neste momento para um raciocínio, né, que vai te levar a entender o que é que está faltando na tua vida, jovem querido que aqui está hoje, casal de recém-casados, ou casais de 30 anos de casados, 50 anos de casados, que ainda sofrem com os mesmos dilemas de quando começaram a viver uma vida juntos, né? A live vai ficar salva para que vocês possam divulgar depois, tá? Então, vão se chegando aí, fiquem à vontade. Alguns aqui já estão mandando aviãozinho pro Boy Magia, pro Crush, dizendo, né, se você quiser tocar nessas cards, então é bom você assistir essa live antes, porque não vai ser tão fácil assim. Muitas mulheres aqui devem estar assistindo junto com seus respectivos senhores, né?
e candidatos ao casamento também. Já fica a lição para você, homem que está aqui desavisado, assistindo essa live junto com a sua namorada na sua casa ou na dela. Se ela te chamou aqui para ver isso, é porque a coisa está feia para o teu lado e o negócio vai ficar sério para você. Então pode ir parando daqui para frente com esse negócio de mão aqui, mão ali, porque hoje você vai aprender que mais do que viver com medo de pecar, você tem que viver com medo de uma vida miseravelmente vivida a dois, tá? Então se liga aqui, ô bonitão e moleque transante, que essa tua fama aí de pegador, né, e de boy magia do teu grupo aí não tá com nada, e hoje você vai descobrir por quê que você está chafurdando na lama e achando bonito, tá bom? Bom, é claro que nós não podemos nos desvencilhar da ideia de que aqui existe um ser humano que é médico, ginecologista, entusiasta do tema da sexualidade, que lê um pouquinho sobre isso e tenta ajudar vocês de alguma forma, mas que é um indivíduo casado, católico e que tem as suas convicções, né? E se você não está disposto a ouvir alguma coisa à luz das Sagradas Escrituras ou alguma opinião sobre a vida do ponto de vista religioso e espiritual, tchau, boa noite, tá? Cobre a sua cabecinha com a coberta e vai dormir que você vai ganhar mais tempo. O tema da live, se eu não me engano, tá aqui, gente. Eu já botei o título para vocês cuidadosamente. Aqui, há diante de vocês um médico formado em ginecologia e obstetrícia que lida com esses problemas no consultório o tempo todo e que depois da repetição começou a observar que existem alguns fenômenos em comum que se repetem, né? Em alguns casais que chegam para mim o tempo todo dizendo: doutor, eu sou fulana de tal, eu tenho tantos anos, eu sou casada, eu estou namorando, eu namorei durante muito tempo, nós vivemos a castidade, nós nos conhecemos na igreja e hoje a gente não consegue transar. A gente se casou e não consegue transar, né? Ou a gente tem muita dificuldade na nossa vida conjugal de alguma forma, ou pior, nós temos 15 anos de casado e eu sinto dor na relação há muito tempo. E aí o marido olha surpreso para a mulher e fala assim: você sente dor na relação? 15 anos convivendo dentro da mesma casa e um não sabia que o outro não estava feliz na vida sexual. Bom, vamos então falar sobre esse tema. Mas nós vamos chegar à questão da castidade e como ela certamente está sendo vivida errado por você e pela sua namorada, ou se você é um solteiro, forever alone, você não está pegando ninguém, ainda assim você vai entender por que você está vivendo a sua sexualidade de maneira errada, tá? Por quê? Bom, se nós vamos começar a entender o comportamento humano à luz de uma visão um pouquinho mais transcendente, né? Um pouquinho mais elaborada, e óbvio que isso passa também pelo campo da espiritualidade, da religião, né? De alguma forma você vai perceber que todo mundo aqui conhece um texto sagrado que foi utilizado, e é utilizado muito ainda hoje, para desvendar os enigmas da criação do mundo. Ele não é um texto que se propõe a ter uma fidelidade histórica, em narrar objetivamente os dados que aconteceram, mas ele simbolicamente nos revela muito sobre as angústias do homem, sobre as origens do homem, né? E, obviamente, eu vou desativar os comentários aqui antes que vocês morram, né? E as mulheres aqui pedindo para desativar o comentário. Bom, para tentar explicar a história da origem do mundo, do entendimento, né, da criação do mundo, não aquela criação científica, quais foram as partículas, qual foi a matéria que foi feita à humanidade, as coisas que nós vemos à nossa volta, mas ali no livro do Gênesis, nas Sagradas Escrituras, nós contemplamos a visão de uma pessoa devidamente inspirada que conseguiu desvendar o comportamento humano e responder às angústias que nós ainda hoje nos perguntamos, né? E nós infelizmente olhamos para a sociedade, para os nossos antepassados de milhares de anos atrás e assumimos que por eles pertencerem a uma população que é de sua maioria ignorantes, analfabetos, que não sabiam nem ler nem escrever de fato, que era uma nação atrasada, que não sabia de fato fazer ciência, né? Ou gerar um conhecimento que fosse apreciável.
é essa maldita visão positivista que acha que nós estamos sempre caminhando para frente, que a gente está sempre melhorando, né, com o passar do tempo, ainda nessa obsessão por achar uma verdade científica que explique todas as coisas. Pois bem, essas pessoas vivem num estado bastante miserável, e eu convido vocês a olhar para este povo humilde e miserável e pobre, majoritariamente analfabeto, para o qual o livro do Gênesis foi escrito, e que conseguiu se fazer bastante claro naquelas circunstâncias, para as angústias de um povo que, como eu e você, nos fazemos as mesmas perguntas: da onde viemos, para onde vamos, e o que raio dessa mulher está fazendo aqui do meu lado, que eu sinto tanta atração por ela, e tenho vontade de beijá-la loucamente. Para tentar explicar que força natural e atrativa é essa que nos cerca. Um determinado cidadão foi lá e escreveu o livro do Gênesis, também com outros objetivos, obviamente, pois ali ele escreveu sobre várias coisas que explicam o comportamento humano e a sua relação com Deus. Mas ali no comecinho do livro do Gênesis já existe uma descrição muito particular sobre a criação do homem em si. Porque a gente tem a mania de achar que a igreja gosta de inventar regras. Quando, na verdade, a igreja nada mais faz do que olha para a natureza, contempla com um olhar um pouco mais transcendente e gera ali um conhecimento, uma recomendação que é guiado pela busca da verdade, do amor e da felicidade, né? A igreja não gosta de ficar recriminando as pessoas nos seus comportamentos, moralizando os comportamentos alheios, apenas ela aponta para uma direção de uma pessoa que veio a este mundo e conseguiu nos convencer plenamente, pelo seu amor autêntico, qual é o caminho da felicidade. Boa parte dessa observação está revelada nas Sagradas Escrituras, que vocês muito bem conhecem, e nelas está um trecho da narrativa do Gênesis, que não é não tem essa fidelidade histórica, mas uma realidade ali muito simbólica, né, muito rica de significados em si. Nessa descrição da criação do homem, há ali uma constatação do próprio Deus, referida pelo autor, que diz muito sobre esse entendimento do porquê nós existimos nessa condição de homem e mulher. Quando Deus cria o homem, faz Adão, que é aquele primeiro homem, aquelas primeiras pessoas da história da humanidade, ali Deus olha para o homem e ainda o encontra de certa forma sozinho. E da onde vem essa constatação? Senão do próprio Deus, que não vive sozinho ainda, nunca viveu, que sempre foi uma realidade familiar e, portanto, um Deus pessoa, que se relaciona, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, com o Pai que se comunica com o Filho, que se comunica com o Espírito Santo, três num só, vivendo em comunidade. Esse Deus que não é sozinho e existe enquanto pessoa porque se relaciona de fato. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com esse aspecto peculiar da nossa existência, né, que nos diferencia das pedras, dos animais e das plantas, nós, criados à imagem e semelhança de Deus, também somos pessoa e nos relacionamos com quem está à nossa volta. E ali, Adão, aquele primeiro criado, ser criado, ele não tinha a sua companhia, esse alguém com quem se relacionar. E Deus constata: não é bom que o homem esteja só. Aí, nessa frase simples, mas rica de significado, já está para nós decifrado esta natureza da condição humana, que é: o homem não foi feito para ser sozinho, e, portanto, a sua realização pessoal consiste em responder a esse chamado original de ser com alguém, de ser para alguém. E nessa belíssima narração desta dinâmica da criação, em que o homem deixa de ser sozinho, Deus o põe num sono profundo e tira da sua costela alguém para lhe ser uma companheira. Ao passo que tira o homem do barro, do rústico, ele sopra a vida, para a mulher ele cria sutilmente um ser que é parte de um outro ser. Não como um segundo sexo, como se afirma no feminismo, de que numa ordem cronológica isso também corresponderia a uma ordem de prioridade para nós cristãos. Não. Mas
Por último e não menos importante, em outras palavras, Deus cria alguém que é igual. E nesta descrição riquíssima, as Sagradas Escrituras já deixam claro algo que era ignorado pela maioria dos povos não cristãos. Até então não existiam cristãos, porque Cristo não tinha se revelado à sociedade, à comunidade. Mas ali, naquele povo escolhido, diferente de vários outros povos, há uma mensagem bem clara de que a mulher tirada da costela está no mesmo nível do homem. E foi criada não como um segundo sexo em ordem de prioridade, mas como alguém tão fundamentalmente importante quanto o homem, em pé de igualdade, com a mesma condição de dignidade, para lhe ser companheira e complementá-lo. De modo que o homem só passou a existir totalmente quando constatou que tinha alguém com quem se relacionar. De modo que a existência da mulher reafirma a existência do homem. E o homem só existiu por inteiro quando teve a sua companheira. É ali que está revelada a alegria, a constatação de Adão quando olha para Eva e vê: agora eu tenho alguém que é carne da minha carne. Que beleza nessa constatação. Eu nem sei nem se o nome do cara era Adão, se o nome da mulher era Eva. Mas o que há que se entender nessa descrição do livro do Gênesis é: ali passaram a existir dois estranhos que imediatamente se encantaram um com a presença do outro. E é nesse sentido que a igreja entende que nós, enquanto homens, estamos naturalmente dispostos em condição sexual. Hoje, infelizmente, a gente tem que falar para as pessoas que a grama é verde, que o céu é azul e que certas coisas óbvias são de fato óbvias. Mas, quando nós olhamos para a natureza e a contemplamos de uma maneira minimamente digna e honesta intelectualmente, nós observamos que o homem está disposto em condição sexual. E o que significa isso, queridos jovens? Significa que a gente tem que sair transando por aí? Calma, queridinho, que não é bem isso. Dizer que o ser humano está disposto em condição sexual não é que ele está disposto a fazer sexo, mas que ele está disposto na natureza, invariavelmente, na forma de dois únicos e invariáveis sexos. E que, assim como Adão e Eva constataram em si essa maravilha de se complementarem por aquela coisa supostamente estranha, diferente, mas que curiosamente complementava uma outra, esta disposição é a nossa disposição sexual. Nós invariavelmente estamos dispostos na comunidade, na condição de homem ou mulher. E assim o somos fundamentalmente diferentes na forma de agir, de sentir, de se relacionar e de crer nas coisas. E há uma beleza muito particular nisso. Porque, ainda que sejam iguais em condição de dignidade como filhos de Deus, são profundamente diferentes nas suas características e, portanto, profundamente complementares. De modo que esses dois seres, em pé de igualdade, têm entre si essa atração natural. Um busca no outro aquilo que lhe falta de alguma forma. Porque, assim como Deus assume a sua condição totalizante enquanto comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, pessoas juntas se relacionando, assim também a humanidade só encontra a plenitude da sua existência se relacionando desta forma. É desta força natural de atração entre homem e mulher que ele corresponde plenamente a esse ser imagem e semelhança de Deus. Além do aspecto da própria consciência, de fato, que é uma outra coisa para a gente conversar em outro momento, que é igualmente profundo, mas que a gente pode passar por cima, por alto hoje, para dizer que além de ser imagem e semelhança de Deus nessa questão de ser pessoa, nós também somos imagem e semelhança na consciência. Isso nos difere profundamente do restante das existências nesta terra. Por quê que nós não somos iguais a uma pedra ou a um copo?
ou iguais a uma pedra, ou um cachorro, uma planta, porque nós temos essa capacidade de olhar para as coisas e nos sensibilizarmos, e refletir sobre, nos colocarmos no lugar dos outros. Nós olhamos para o tempo passar e conseguimos nos tirar dele, criar compromissos com as pessoas. Nós temos memória afetiva. Nós olhamos para alguém que nos faz mal hoje e nós voltamos ao passado. Ainda que não fisicamente, nós olhamos para o passado e vislumbramos aquela mesma pessoa nos fazendo bem. E nós olhamos para o futuro e nós enxergamos aquela mesma pessoa como filha de Deus na eternidade. E isso nos traz de volta ao nosso centro e nos permite amá-la na dificuldade. Veja se não é essa a dinâmica de um relacionamento duradouro, de um relacionamento firme, num casamento. A capacidade de ter memória, de olhar para alguém que te faz mal, te entristece e perceber que ela também te faz bem. E não morder essa pessoa porque ela comeu o teu hambúrguer, como um cachorro faria se você metesse a mão no prato de ração dele, ainda que você já tivesse feito muito bem a ele. Então nós criamos comprometimento, nós criamos laços, isso nos faz totalmente diferente. Essa força atrativa entre homem e mulher, ela é fundamental para essa afirmação daquilo que eles são. Você já deve ter se deparado com alguma condição em que você olha para alguém fazendo alguma coisa que você não gosta, né? Ferindo algum valor ou a dignidade de alguém de uma maneira como você não faria, e você de alguma forma você afirma o seu caráter por isso. Você vê alguém fazendo alguma merda qualquer e você fala assim: eu jamais faria isso. Metade disso é soberba, porque todos nós somos vulneráveis a cometer erros algum dia. Quem se escandaliza com o erro dos outros é soberbo, porque acha que jamais faria aquilo. Mas a outra metade disso está nessa construção de uma identidade que passa por negar aquilo que você não é. Então, quando o homem olha para uma mulher e uma mulher olha para o homem, há ali uma constatação também de si mesmo. Você reforça a sua identidade quando olha para sua esposa, quando olha para sua namorada e fala assim: nossa, eu sou tão diferente dela. Eu não sou assim, eu não funciono desse jeito, eu não penso assim. Há uma autoafirmação em cada negação daquilo que lhe é diferente. E percebam como esse movimento é tão perfeito mesmo, que aproxima os dois diferentes e os afirma em si. Ninguém se perde nesta união perfeita. Se somam até que na plenitude desta relação se tornem uma só carne. Mas não se tornam uma massa amorfa, como se fosse uma massinha de escola, né? Como se fosse um slime. Não. Duas pessoas que se afirmam perfeitamente, profundamente, ainda que se misturem totalmente uma a outra. Isso biologicamente se traduz na vida dos filhos. Biologicamente os filhos são muito bonitos, mas espiritualmente eles são ainda mais. Nós vamos chegar nesse raciocínio já já. Mas então, este movimento de atração e de complementação entre homem e mulher, eles realizam este amor que é próprio da condição sexual. Pegaram? Esta atração mútua realiza o amor que é próprio da condição sexual. Isso é peculiar da relação homem e mulher. O homem e a mulher, enquanto pessoas, se relacionam com os amigos, com as coisas, com Deus. Mas essa atração mútua, pelo oposto, ela realiza o amor próprio da condição sexual. E o que é o amor? Genericamente falando, é a livre entrega do coração de si mesmo. E aqui já há uma outra revelação, de que se o amor é a entrega do coração, o amor é um sentimento para fora e não para dentro. E não para dentro. A definição que te deram de amor até aqui, como um sentimento profundo, esquece essa história. No meio desse papo te enfiam na cabeça uma ideia ridícula de que primeiro você tem que se amar
para se dar ao outro, Deus se fez existir na nossa história, se dando por nós, doando a sua existência para que nós existíssemos, soprando nas nossas narinas de barro para que nós existíssemos, e nos deu essa perfeita lição de que a nossa existência e a nossa realização é o dar-se para o outro e não para nós. Não é um movimento para dentro, mas para fora. O amor só se realiza quando você olha para fora. E este amor é, de fato, o sair de si para a coisa amada. Como Deus foi com a gente. Nós somos com o outro assim. Nós só amamos quando damos de nós, quando saímos de nós pela coisa amada. E esse sair de si pela coisa amada, ele pode existir numa verdadeira hierarquia. Porque esse amor, essa doação de si, ela não é exclusiva da condição sexual do homem, ela existe em várias circunstâncias. Um artista, quando está fazendo a sua obra, ele doa de si. Existe algo dele naquela obra. Dos seus sentimentos, das suas ideias, das suas aspirações, enfim. Existe muito daquele artista na obra que ele faz. Uma professora no primário, existe muito dessa professora naqueles alunos que ela está educando. Um amigo com seu amigo é um sair de si. Muito do que nós somos, nós enxergamos dos nossos amigos em nós. Essa influência que nós temos uns nos outros. E prosseguindo ainda mais profundamente nesta hierarquia de amor, está o homem e a mulher. Mas você está inventando essa ordem. Porque eu posso botar o amor pelo dinheiro na frente do amor do homem pela mulher. Tá bom, bota aí se você quiser. Hierarquiza a sua vida dessa forma. Eu posso botar o futebol no lugar, o trabalho, o meu joguinho de computador, seja lá a porcaria que você joga até de madrugada na tua vida, jogando na tua vida fora, olhando o sol se pôr e nascer de novo na janela enquanto você fica preso a uma tela. Se você quiser hierarquizar dessa forma, pode. Não sou eu que estou te dizendo essa hierarquia. Ela existe. E quando você não a cumpre, você se mata um pouco. E vê se não faz sentido. Por quê? No amor de um artista por sua obra, no amor, mais embaixo ainda disso, no certo amor, não há amor nisso propriamente, mas é um uso que se faz, no uso que a gente faz das coisas do mundo para se sentir bem de alguma forma, que nem pode ser caracterizado como amor, e depois, no amor de um artista por sua obra, que se dá por ela, então por isso é amor. No amor de uma professora pelo seu aluno, e aqui nós poderíamos trocar isso por várias profissões que condizem com a tua realidade, e depois no amor de um amigo por outro, vários frutos bons são gerados de tudo isso. No amor de um artista por sua obra, nasce a arte. No amor de uma professora pelo seu aluno, nasce a educação, uma virtude. No amor de um amigo pelo outro, várias virtudes, vários bens são feitos por isso. E no amor do homem e da mulher, aquele que é exclusivo, porque o homem pode ser amigo de outros homens e de outras mulheres, mas numa relação um pouco diferente. E na relação do homem com a mulher? O que há de diferente nessa relação? Com a amada, com o amado, que não tem? Nesta relação há geração de vida. Por isso nós podemos dizer que o homem e a mulher, o amor entre o homem e a mulher, eles são o amor por excelência. Porque eles são o amor gerador de vida. E se você olha para Deus, por favor, que mais nos aproxima desse ser, imagem e semelhança de Deus, senão esse encontro entre dois amados que generosamente se dão a tal ponto e se sacrificam a tal ponto de gerar ali uma nova vida. Não há técnica, não há recurso nesse mundo que seja capaz de criar vida que não pela união de um homem e uma mulher. Ainda que pegue uma porção de homem e uma porção de mulher,
Sem a união desses sexos fundamentalmente opostos, mas tão complementares, não há vida. Queiram espernear os relativistas ou não. Infelizmente puseram esse homem, essa mulher numa prateleira hoje em dia e comercializam isso por aí. E as consequências disso estão sendo vistas em cada esquina que se circula. Mas, nessa hierarquia de amores, o amor entre homem e mulher é um amor por excelência, porque é o amor doador de vida. Quando você tiver sua esposa, quando você tiver o seu esposo, você vai entender do que eu estou falando. Por quê? Um artista que cria uma obra, um professor que ensina um aluno, um amigo que se dá pelo outro, um homem que se dá pela sua mulher, em todos eles haverá um grau de comprometimento, de renúncia, de cuidado, de disponibilidade, de carinho. E se nós entendemos que essa hierarquia de amor existe, quanto mais nós subimos nessa hierarquia, maior é o grau de comprometimento, de responsabilidade, de cuidado, de carinho. Se um jovem faz um desenho e dá para ele todo o cuidado, escolhe um papel adequado, pega um lápis bom, uma caneta boa, se ele vai fazer um desenho no computador, uma produção audiovisual qualquer, se ele vai fazer um trabalho para a faculdade, que pode ser a sua obra, pode ser essa, ali ele dedica tempo, ele se reserva das outras coisas, ele não divide esse tempo com outras coisas menores e menos importantes naquele momento. Ele sai do seu conforto para se entregar por aquela missão. Assim é com a obra, assim é com o aluno, assim é com o amigo e assim é com o seu amado. E quanto mais esse amor sobe, mais o comprometimento sobe, até que ele se aproxima desse amor por excelência. Para se comprometer com a sua obra, um artista faz um curso, um aluno faz vestibular, um amigo faz um voto, que seja, ainda que não declarado, mas implícito, um voto. Eu estou aqui para você, você está aqui para mim. Quem é mais antigo, talvez alguns aqui não saibam, mas existia uma rede social chamada Orkut, e uma das sensações do Orkut era fazer testimonials. Fazer aquele textinho meloso e se declarar, que dizer sobre esse colega, sobre esse amigo que mal considero, mal conheço e já considero pacas. Não era assim? Esses votos ridículos que se fazia no Orkut, de certa forma, são uma caricatura daquilo que os amigos deveriam fazer enquanto um voto real de pode contar comigo, né? Te amo. Enfim. Esses votos se traduzem muito mais em gestos. Cada gesto, né, de entrega por um amigo é um voto que se faz, uma promessa que se faz. Eu estou aqui contigo, conta comigo no que você precisar. E se nós subimos ao amor por excelência, nós fazemos o voto por excelência. E vocês já devem estar percebendo a essa altura onde eu quero chegar. Se a gente precisa fazer um curso para a obra, um vestibular para o estudo, ir à aula para aprender, fazer um voto com o nosso amigo. Qual é o voto que nós fazemos para o amor da nossa vida? Para reproduzir esse amor por excelência? Que voto é esse? Que promessa é essa? Que comprometimento é esse? Que responsabilidade? Que cuidado? Que carinho? Que entrega? Que renúncia é essa que nós fazemos? Para esse amor solene, há um voto solene. Este voto se chama matrimônio. Corta. Vamos pegar o matrimônio e jogar lá na frente. Depois eu vou falar dele. Tá? Antes de falar do matrimônio, eu estava dizendo que dentro disso tudo que nós conversamos aqui até aqui, nós estávamos dizendo que a nossa manifestação sexual,
ela não é uma manifestação simplesmente do corpo. Porque nós não estamos falando de um bicho que não tem sentimentos, que não tem comprometimento, que não tem emoção. Que a mesma cadelinha que ele transa, ele morde, machuca, se for contra aquilo que ele quer fazer. O mesmo cachorrinho lá, da matilha dele, né? Se ele tá jogando junto, ele joga junto. Se o outro cachorrinho faz mal, ele avança e morde, mata se tiver que matar. O leão faz isso, hipopótamo, né? Qualquer um desses. Os best friends forever da selva conseguem se matar para conquistar uma fêmea. Nós não comungamos desta condição, ou não deveríamos. Então nós entendemos que a manifestação dessa condição sexual do homem e da mulher, ela não é do corpo simplesmente. Mas enquanto possuidores de uma consciência, de um entendimento, ela é uma manifestação da pessoa. E isso fica muito evidente no livro do Gênesis. Esse livro, escrito por um povo analfabeto, majoritariamente, de milhares de anos atrás, de antes de Cristo, esse povo desatualizado, esse povo conservador, já percebeu há muito tempo que o movimento sexual do homem não é um movimento do corpo, mas do corpo e da alma. Há um querer por trás, mais do que uma atração hormonal, de uma resposta neuronal a uma visão de uma mulher pelada ou de um homem pelado. Há muito mais do que o desejo por um corpo, mas por uma companhia. Companhia. E parece que esse entendimento se perdeu ao longo da história e se materializou, este pensamento se materializou no materialismo que nós vivemos hoje em dia, em que o valor das coisas está na matéria, ou seja, a existência das pedras foi trazida para a condição humana, de modo que também o ser humano, como as pedras preciosas, por exemplo, valem aquilo que dão em troca. E não tem mais valor em si mesmo. Enquanto que os animais usam do sexo para sobreviver e para satisfazer um impulso sexual, que é até mais digno do que um ser humano animalizado na sua condição sexual, porque o cachorro não tem consciência, os homens aprenderam ou desaprenderam a se comportarem como coisas e começaram a tratar uns aos outros pelo valor daquilo que dão em troca e não pelo que são em si. Este materialismo, cuja repercussão prática é o utilitarismo, é o que vem ditando a nossa educação sexual até aqui. É um pensamento mais ou menos recente, que teve como uma resposta mais recente, estamos falando de século XIX, o entendimento de que a sexualidade é um movimento da pessoa. Milhares de anos depois, nós retomamos aqueles escritos para resgatar essa essência da humanidade, de que nós não somos só um corpinho bonito. Alguns mais bonitos, outros nem tanto. Mas nós somos mais do que um corpo. E nós não podemos nos ater ao exercício dessa sexualidade pela metade. Se nós, enquanto homem e mulher, somos diferentes não só na aparência, mas no existir de uma maneira mais integral. Na maneira como falamos, na maneira como nos preocupamos com as coisas, como reagimos às coisas, como nos relacionamos com as pessoas. A relação de um pai com um filho é totalmente diferente da relação de uma mãe com seu filho. Isso não difere no corpo, mas é na existência, naquilo que está lá dentro, que não se pode tocar de fato. Isso é profundamente diferente. São duas pessoas diferentes. E nós, enquanto pessoas, assumimos a nossa vocação e a nossa realização quando nós
não só existimos para nós mesmos, mas principalmente para o próximo. Para fora. Quando nós assumimos essa nossa vocação de ir além, de dar de si pelo outro, de sair de si, como Deus sai de si por cada um de nós. Por isso que eu falo aqui na página o tempo todo, cada vida que nasce é uma promessa de salvação. É uma esperança que se renova. Porque é Deus dando de si para a humanidade. Você percebe a beleza disso? Olhar para um bebê e ver Deus veio a nós mais uma vez e nos deu mais uma oportunidade de transformar a realidade humana com esta nova vida que está aqui. Essa vida não brotou do alface. Essa vida não foi jogada por uma cegonha. Essa vida não foi uma sementinha. Essa vida é a graça que se derrama no barro da humanidade mais uma vez e faz surgir alguém e não algo. E nessa existência há um significado maior, que é o amor. A igreja já estudou isso há muito tempo, mas teve que reafirmar isso constantemente. Porque essas pessoas cegas, essas pessoas miseráveis, que viveram a revolução sexual, que viveram esse período de libertação e se tornaram mais escravas do que nunca dos seus próprios impulsos mais egoístas, essas pessoas começaram a se tratar feito pedaço de carne expostas no açougue. E a igreja que se permanece atemporal, que sustenta valores que não mudam com o tempo, porque elas estão enraigadas. Esses valores estão enraigados na verdade. E a verdade não muda. Já dizia Falcão, homem é homem, menino é menino, macaco é macaco. Óbvio que não tem nada de religioso nisso. Foi só uma piada. Mas a igreja sustenta esses valores que são atemporais. E quando a igreja olha para a sequência dos tempos e vê a humanidade definhando, ela, opa, ô querido, preste atenção. Que merda é essa que você está fazendo? Está se comportando feito um cachorro no cio. Pelo amor de Deus. Demorou milhares de anos para criar essa concepção de ser humano digno que a gente tem aqui. E você fica chafurdando na lama feito um porco. Querido, lê esse textinho aqui que eu fiz para você. Lê com carinho, ô amaldiçoado. Lê. É nesses períodos de crise que a igreja muitas vezes se manifesta com um tom bastante duro, porque ela toca nessa ferida que é a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É esse esquecimento de si e do próximo, que é mais grave ainda. Mais recentemente, teve um senhorzinho muito querido, muito simpático, que escreveu muito sobre família, sobre sexualidade, sobre amor. Você já deve ter ouvido falar nele. João Paulo II. Né? Muitos de vocês têm ele como um carinho muito grande, mas nunca se debruçaram para ler e ouvir aquilo que ele disse, que ele falou, que ele fez, que ele escreveu. E eu trouxe com muito cuidado aqui um escrito de São João Paulo II. Eu fiz questão de transcrever para o papel para não perder nenhum trecho dessa fala riquíssima dele em um documento que ele redigiu. E São João Paulo II nos diz que a sexualidade, mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com atos próprios e exclusivos dos esposos, não é, em absoluto, algo puramente biológico. Você não é um cachorro, amigão. Mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa humana como tal. Núcleo íntimo da pessoa humana. Você não é só esse pedacinho de carne, de biquíni, passeando por aí. Esta realiza-se, isso aqui já virou São João Paulo com comentários exclusivos do Dr. Felipe Duarte, né? A sexualidade, realiza-se de maneira verdadeiramente humana se é parte integral do amor com o qual homem e mulher se empenham mutuamente um para com o outro. Dar-se. A doação física total seria falsa se não fosse sinal e fruto de uma doação pessoal total. Isso é profundamente bonito. É lindo. É uma raridade
Palavras como essas são umas joias para esses porcos que estão andando por aí. Palavras como essas são uma joia para esses porcos que estão andando por aí, fazendo vocês chafurdarem nesta lama. E aí, nós chegamos finalmente a boa e velha palavrinha que a gente ouve em 9 entre cada 10 discursos que se faz para jovem na igreja, contém esta palavrinha: castidade. Aqui nós começamos a falar, de fato, depois de 45 minutos nós começamos a falar sobre castidade. Que entenda, se eu abrisse aqui começando a falar sobre castidade sem passar por esses 45 minutos, vocês continuariam caindo de paraquedas nesse assunto, sem entender a que ele se refere. E entenderiam que castidade é só um comportamento caricato de alguém que foge do sexo a todo custo. Não é isso. Não é isso que Deus sonhou para você. Não é isso que está ali no centro da tua existência. Viver fugindo. Não é assim que você tem que lidar com o seu desejo. Porque o que é a castidade, afinal, à luz de tudo isso que eu falei? A castidade é derivada da temperança, que é uma virtude acima dela, né, hierarquicamente falando, que dá origem à castidade. E a castidade é a integração sexual do homem, direcionando-o para Deus e para o próximo. A castidade é a integração sexual do homem, que o direciona adequadamente para Deus e para os outros homens. Em outras palavras, a castidade é a medida do amor. A castidade é a medida do amor. Repita para você de novo. A castidade é a medida do amor. O que isso significa? Significa que nós não podemos olhar para o amor e entender que aquilo ali é uma privação. O amor é doar-se. Dar de si ao amado, a coisa amada. E se a castidade é a medida certa do amor, ela não é uma mera decisão castradora sobre os teus impulsos sexuais. Isso é, no máximo, continência. No máximo. Falar de castidade é entender que nós não podemos tratar de sexualidade sem se perder se nós não podemos falar sobre sexualidade sem se perder se nós não falamos da sua visão mais integral, mais abrangente, mais totalizante. Que visão é essa? Essa visão se baseia no fato de que faz parte da condição sexual do homem o desejo, o legítimo desejo, que se alimenta de um amor pessoal, que não deseja possuir as coisas, mas dar-se a ela e gerar vida com ela. Esse amor pessoal é isso. É o desejo de dar-se por ela, não de usar dela. O contrário de amor não é o ódio. O contrário de amor é o uso que se faz. E por fim, a condição sexual do homem, se ela é também o desejo sexual legítimo, guiado por um amor pessoal, ela tem um fim. E este fim é a vida. Esta constatação nada mais é do que a ordenação dos teus impulsos. É olhar de volta para as tuas origens e entender de onde você veio. Você não caiu do céu trazido no bico de uma cegonha. Nem foi descoberto num broto de bambu. O que automaticamente já te traz a consciência
de que não dá para pensar em sexualidade pensando em querer transar com uma boneca inflável. Não existe nada mais tosco do que isso. Parecendo um cachorro de filme, reproduzindo essa postura totalmente indigna. Transar pela internet, onde está a pessoa numa tela virtual. Ou mais, botar um casal de pessoas nus na tua frente. Um casal de pessoas nuas na tua frente. Transando como animais. E você se aproveitando daquilo. Como se aquelas pessoas fossem uma mercadoria, uma carne exposta no açougue. Meio quilo de queijo na padaria. Através de consumo de pornografia. O que há de pessoa nisso? Nada. Nós nos rebaixamos às condições dos animais e das coisas, roçando por aí para atingir prazer cada vez mais sem limites, porque há toda uma reação neuronal e hormonal dentro da sua cabeça cada vez que você se excita dessa forma, baixa, pequena, miserável, e a única coisa que existe ali é um envolvimento corporal de sensações de prazer. Você não está sendo pessoa, está sendo uma coisa ali, se esfregando em si mesmo, muitas vezes. A masturbação nada mais é do que isso. Essa perturbação do seu corpo até que você extrai uma sensação de prazer, descaracterizando a pessoa daí. Vivendo como um esboço muito do mal feito de tudo aquilo que você poderia ser. De tudo aquilo que você poderia ser. Olhar para essa nossa condição digna, humana, e entender que nós existimos enquanto seres sexuais e que nós atingimos esse amor por excelência, com esse voto por excelência, com esse compromisso por excelência que é o matrimônio, no qual tudo se legitima, no qual tudo atinge esse caráter sublime do amor. Entender tudo isso é entender que nós não podemos simplesmente abusar das pessoas, violentar as pessoas por aí, porque isso não é digno de uma pessoa. São Bernardo de Claraval diz que, onde o amor emerge, ele segura todos os outros impulsos e sublima-os em amor. O que São Bernardo de Claraval quer dizer para nós? Eu faço uma recomendação a você, jovem, se você tem religião. Eu faço uma recomendação a você, jovem, se você não tem religião e me ouve aqui agora. Tenha uma. Porque você não ouvirá palavras como essas por aí. O Luciano Huck não vai dizer isso para você. A Angélica não vai dizer essas coisas para você. Quem mais aí? Felipe Neto? Essas bostas todas que estão por aí. Big Brother. Twitter. Que mais? Que mais que tem de merda por aí? Nenhum deles te dirá que onde o amor emerge, ele segura todos os impulsos e sublima-os em amor. O que quer dizer isso? Sublimar quer dizer elevar a uma condição de dignidade. O que significa que esse desejo que você sente, essa vontade que você sente, ela existe enquanto coisa legítima, porque ela não está dentro de você, colocada por um cientista maluco que enfiou um chip na tua cabeça, um chip do desejo do sexo. Quem foi que gerou este impulso em você? Esta vontade de se unir à sua namorada, à sua noiva. Da onde vem esse impulso? Da tua criação, do teu Criador, cara. E você insiste em viver refém desse impulso, como se fosse o diabo falando com você,
Que você quer possuir as pessoas? Não. O teu desejo sexual, a tua vontade de união com a mulher que você ama e admira, não estou dizendo aquele sentimento de posse, aquela doença deturpada, que aí sim o demônio já agiu, já desfigurou tudo na tua cabeça. Foi de mansinho e te transformou num cachorro no cio. Mas eu estou dizendo esse impulso sexual legítimo, daquela mulher que você ama, que você luta, que você muitas vezes quando vai na casa dela, você fica, caraca, deixa eu ir embora daqui senão vai dar merda. Eu estou falando disso. O que te falta é sublimar esse impulso, como diz São Bernardo de Claraval. Sublimar esse impulso com o amor. É preciso se aprofundar para subir nesta sensação de amar. E você se aprofunda olhando para a pessoa. É como se você amasse a tua namorada, amasse a tua noiva, o teu noivo, o teu namorado, e estivesse ali lutando, e de repente tu dá uma escapulida e não olha mais para ele como uma pessoa. Se vocês querem vencer e se fortalecer na castidade, olhem um para o outro enquanto pessoas e não coisas. A castidade é esse exercício de quem vai sublimar os impulsos pelo amor. Amor pessoal. Você não pode olhar para sua esposa, para sua noiva, para sua namorada, para sua peguete, que isso nem deveria existir. Isso deve ter outro nome já hoje em dia. Você não pode olhar para esses indivíduos e confundi-los com uma picanha na brasa. Não pode. Quando você confunde a tua namorada com uma picanha na brasa, quando você confunde o teu namorado com uma picanha na brasa, você quer servi-lo num prato para você. Você não quer doar para ele. Assuma para você isso. Assuma para você isso. A verdade exorciza esses demônios dentro de nós, que são a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa soberba. Quantas vezes essa transgressão dentro do relacionamento, essa escapulida dentro do relacionamento, você se justifica 1000 vezes e diz: isso é porque eu amo tanto a minha namorada que eu acabei me excedendo. Mentira! Você acabou se excedendo porque você pensou mais naquilo que está dentro da tua cueca do que naquela pessoa que está dentro, ali diante de você. O horário me impede de falar as expressões que eu deveria usar, mas essa serviu. Eu amo tanto meu namorado que eu queria fazer ele se sentir bem. Mentira! Essa escapulida é a tua preguiça espiritual, te impedindo de ser para ele o que ele realmente precisa. Porque se você ama o teu namorado, não existe nada mais valioso que você pode dar para ele do que o céu. Anotem essa frase que eu vou falar agora. Anotem no caderninho de vocês e preguem na soleira da porta da casa, da sala de vocês, para onde vocês saem. Anotem essa porcaria. Vocês vivem como se não fossem morrer e morrem como se não fossem viver a vida eterna. Vocês vivem como se não fossem morrer e morrem como se não fossem viver a vida eterna. O que significa que se vocês têm a ambição de fazer o namorado, a namorada, o noivo, o rolo se sentir bem, o maior presente que você pode dar para essa pessoa não é a tua virgindade, não é a tua primeira vez. Isso tudo vai virar pó, minha amiga, meu amigo. Isso tudo é a tua vaidade querendo justificar o teu impulso sexual mais egoísta como uma falsa caridade. E os fariseus faziam isso como ninguém. Usavam a pobreza alheia para se promover.
Usavam os vulneráveis alheios para se promover. Se você tem a ambição de dar alguma coisa especial para a pessoa que você ama, essa coisa especial que você tem que dar para ela é o céu. Portanto, não envolva as pessoas que você ama nos teus desejos mais egoístas. Pelo contrário, se você ama o teu amado, se você ama a tua amada, envolva no teu amor. Envolva-a no teu amor. Quando brotar de você uma decisão verdadeiramente amorosa, entregue, devota, comprometida, responsável e fiel, aí você extravasa isso para o teu amado. Enquanto você estiver preenchido de um sentimento egoísta que você insiste em chamar de um amor maravilhoso, você estará extravasando para o teu amado o teu egoísmo, a tua podridão. A castidade não é mérito de ninguém. Eu tenho só 30 anos, mas eu já vivi boa parte das tentações que vocês jovens já viveram no meu relacionamento até que nós pudéssemos nos casar. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Se vocês vivem na ilusão de que vão adiantar o casamento, porque aí poderão transar sem problema, então vocês não entenderam nada do que é isso. Nada. Porque se vocês acham que os problemas com a castidade acabam no casamento, eles só pioram. E se você não der pleno sentido à tua sexualidade pelo amor, depois que você casar, a grama do vizinho vai parecer sempre mais verde. O ambiente poluído do trabalho vai te levar para os encontrinhos de final de semana, onde você se perderá facilmente. O futebolzinho do final de semana com a galera do condomínio vai te levar facilmente para a ruína. Quando você bota essa aliança no dedo, meu irmão, ela ela não vira um milagre que expulsa os teus pensamentos impuros da tua cabeça, que extingue os desejos mais egoístas e passageiros do teu coração. Quando você bota essa aliança no dedo, a única coisa que se transforma é o peso do teu compromisso. E ela é de ouro porque ela não pode se desfazer como os votos que você fez. Ela não pode se corroer como os votos que você fez. Ou fará? Eu te pergunto, qual é o valor da tua palavra hoje? Quando você diz para um amigo, vou encontrar com você tal dia, pra gente bater um papo. Você vai? Quando você diz para um amigo teu, eu vou rezar por você, meu irmão. Tu reza? Qual é o valor da tua palavra? Do voto que você faz hoje? Desses mais superficiais. Quando teu pai, tua mãe dizem para você, fulano, vem aqui que eu preciso de ajuda. Você fala, eu vou. Você vai. Quando você fala para você mesmo que amanhã você vai acordar cedo para trabalhar, para estudar, você cumpre teu voto? Você dá valor à tua palavra, à verdade com que você tem nos seus atos? Se você não tem honra nestes mínimos votos que você faz, não espere que você sustente no casamento uma castidade melhor do que essa que você vive como namorado ou como noivo. A castidade não é o mérito dos bons. Não é o mérito dos que são ratos de igreja, ratos de movimentos, ratos de pastorais. Não é. Engana-se. Engana-se. A castidade é um dom concedido aos humildes. Essa é outra parte valiosa dessa live. Todas elas você tinha que ter anotado. Se você não anotou, depois você ouve de novo essa live e anota tudo.
Mas a castidade é um dom concedido aos humildes, o que significa que ela depende de 2 atitudes básicas. Anote. 2 atitudes básicas. Pudor e prudência. Pudor é guardar-se. Ponto. Tá? Quando você vai ouvir sobre pudor, sobre pureza, existem vários trejeitos e várias caricaturas de todas as formas e volumes, com toda a pirotecnia possível no Instagram. Tutores de pudor para todos os lados, te ensinando a se vestir, a falar, a se sentar, o que ler. Esqueça isso. O pudor é a consciência de que aquilo que você tem de mais sagrado deve ser guardado na tua intimidade. Ponto. Todo o resto é firula. Todo o resto será quase que inevitavelmente, eu disse quase, porque existem poucos e bons falando sobre pureza, pudor, modéstia no Instagram. 90% é caricatura, 90% são fariseus com uma língua que atravessa o inferno antes de falar, mas quer te ensinar a botar uma roupa modesta. Mas existe ali uns poucos e bons que te ensinam que o pudor nada mais é do que entender que a tua vida é sagrada e que ela deve ser guardada na tua intimidade. E a prudência? A prudência é o oposto dessas pessoas que superestimam as suas capacidades. Eu vou para casa da minha namorada hoje, vou dormir lá no quarto dela vendo um filminho bem romântico, porque eu sou forte. Eu orei. Eu sou um varão que está na igreja. Estou ungido. Me confessei semana passada. Quando vê, já está sem as calças. Por quê? Porque você é soberbo. Está literalmente de calça arreada. Debaixinho da coberta, no calorzinho do final de semana, está lá você, já marcando a confissão para segunda-feira de novo, quando o expediente paroquial começar. E aí o padre vai olhar para tua cara e vai falar: eu não te falei para você evitar as situações de pecado? Aí você vai olhar com aquela cara de filho pródigo arrependido e vai fazer a tua penitência de novo. E se não parar de vez para pensar, tem que parar com essa porcaria de se colocar em situações vulneráveis, e vai continuar acontecendo. Pare de se superestimar. Você não tem essa força toda que você imagina. Por quê? Quando você toma consciência disso, você começa a praticar aquilo que realmente te dará força. Primeiro delas, vida nos sacramentos. Os sacramentos são essa intimidade com Deus que te darão uma força maior do que qualquer coisa. Vá à missa quantas vezes você puder. Não estou falando de missa dos domingos, porque essa a gente nem comenta, é o mínimo para você viver. Vá à missa quantas vezes você puder. Quantas vezes der. Se não der para ir à missa, passe no Santíssimo, reze o seu terço quantas vezes for possível. Já não é sacramento, mas pelo menos faça alguma coisa. Confesse constantemente. Mas eu não aguento mais repetir os mesmos pecados para o padre. Eu já brinquei demais com o amor de Deus, ele não vai mais me ouvir. Não existe pecado mais grave do que esse. Não existe erro maior do que achar que o amor e a misericórdia de Deus com você tem limites. Deus ama o Saddam Hussein, cara. Ele não vai amar você? Me poupe. Você não é o maior dos pecadores. Até nisso você quer ser soberbo e achar que você é o maior dos pecadores? Até nisso você quer ser vaidoso e achar que você é o maior dos pecadores? Que Deus não aguenta mais você? Deus tem coisa muito mais grave para cuidar. O Joe Biden acabou de ser eleito nos Estados Unidos e está matando criança a rodo. Aquela demônia da vice-presidente dos Estados Unidos está matando criança a rodo. E você acha que Deus está realmente juntando todos os esforços da milícia celeste para fazer você parar de roçar na tua namorada? Meu irmão, você é muito orgulhoso mesmo para achar isso. Tem um satanás aqui na Argentina que acabou de liberar o aborto. Tem um monte de satanás lá na Europa liberando aborto a rodo, um atrás do outro. E você acha mesmo que Deus está reunindo toda a milícia de anjos do céu para fazer
você parar com o mínimo, que é não olhar para a bunda das mulheres na rua e ficar assobiando para as mulheres na rua e comentando sobre as mulheres do trabalho como se elas fossem pedaços de carne no açougue. A China comunista está lá matando milhares de pessoas o tempo todo, condenando pessoas a trabalho forçado, sumindo com gente. E você está achando que Deus realmente está mobilizando céus e terras e resumindo a dinâmica da salvação a essas tuas palavras mal colocadas no teu ambiente de trabalho. Então, minimamente, se esforce e faça a tua parte. Além da vida nos sacramentos, guarde os seus sentidos, ou seja, exercite os estímulos, filtre os estímulos que entram na tua cabeça. Adestre o teu olhar, teu ouvido, tua boca. Evite as ocasiões de pecado. É aquele papinho miserável do ambiente de trabalho, da faculdade, da escola, do futebol, aqueles comentáriozinhos nocivos, aquelas exposições às telas que te trarão esse mundo da pornografia e te dominarão como um animal, fazendo você correr atrás do próprio rabo para ter um pingo de prazer. E quer 3 práticasinhas gratuitas que estão à tua mão a qualquer hora? Jejum, oração e esmola. Quando você fizer assim com teus parceiros, quando você fizer assim para tirar uma foto para sair no Instagram, lembra? Jejum, oração e esmola. Todos vocês fazem essa fotinha aqui. Lembra? Jejum, oração e esmola. Fala aí, jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola. Panezinho para trás, jejum, oração e esmola. Jejum, oração e esmola. Jejum, domínio da vontade. É parar de comer carne, é terminar as refeições sem estar totalmente satisfeito, tirar o açúcar do café, parar de comer doce, é se desagradar, tomar banho frio, passar um dia de calor sem ar-condicionado. Quanto mais você vence essas situações de pequenos desconfortos e percebe que elas não te matam, elas te fortalecem. Você não consegue se controlar para se privar de um determinado alimento por 1 mês, por 40 dias na quaresma. E você quer dominar a tua vontade de ficar roçando com a namorada no final de semana? Nem começa, que não vai conseguir. Jejum, oração e esmola. Toda vez que você for tirar foto agora, você vai lembrar de mim. Jejum, oração e esmola. Oração é estar próximo de quem te criou. É te lembrar de onde você veio. É o alimento da tua alma. Junto com a comunhão, é fundamental. Se não começar por aí, nem tenta. E esmola. A esmola, o que é a esmola? A esmola é a morte do eu. É o exercício mais corriqueiro de se doar. E o que é o amor senão essa doação? Então dá dinheiro para o mendigo, dá comida para o pobre, dá de si para o outro e exercite esse amor. Por fim, eu termino com uma frase de quem espera viver pela lei e não pelo amor. Uma frase do C.S. Lewis, famoso escritor. Vocês conhecem ele pelas obras dele. O professor Felipe Ferreira está aqui, né? Vou abrir aqui para os comentários, que nós já estamos encerrando. O professor Felipe Ferreira está aí, meu amigo e meu sósia, professor de literatura. C.S. Lewis escreveu Crônicas de Nárnia, não foi, professor Felipe Ferreira? Não sei se ele ainda está aí. E escreveu também esta frase: guardem no coração. Engana-se quem acredita que para os cristãos o maior dos vícios é o impudor. Os pecados da carne são maus, mas não os piores. Na verdade, 2 forças no mundo tentam impedi-lo de sua autodeterminação: a animal e a diabólica.
A diabólica é a pior das duas. Por isso, um hipócrita frio e vaidoso, que vai regularmente à igreja, pode estar mais próximo do inferno do que uma prostituta. Naturalmente, é melhor, porém, não ceder a nenhuma delas. O pudor, portanto, não é uma escandalização com o sexo, mas é a medida certa do amor. É a medida certa de guardar aquilo que é valioso para o seu ambiente mais sagrado, que é o matrimônio. Se você não reflete sobre o valor dos teus votos, sobre o valor da tua vida, o valor das pessoas que você ama para você, não adianta falar sobre castidade. Duas forças no ser humano tentam impedi-lo da sua autodeterminação, a animal e a diabólica. A diabólica é a pior das duas, por isso um hipócrita, frio e vaidoso que vai regularmente à igreja pode estar mais próximo do inferno do que uma prostituta. Eu assino embaixo dessa fala do C.S. Lewis. Trabalhem nos pequenos valores de vocês. E sirvam. Amem. Convençam-se definitivamente de que o amor é uma atitude de serviço e sem amor não há espaço para a castidade. Ela será a castração que te fará apressar o casamento para transar. E que te fará que vai te colocar nas filas das confissões semanalmente, repetindo os mesmos erros. E que acabará com a tua libido e com a legitimidade da vida sexual do casal. Há uma profunda beleza no enamorar-se, se você não beber do veneno do egoísmo. Dostoiévski, eu quase não saio o nome dele agora, mas Dostoiévski diz que um homem enamorado revela que Deus o chama a ser uma comunidade. Eis aí a verdadeira revolução sexual. Entender que nós somos pessoas e não coisas, e que nós somos chamados a uma vida de doação e de entrega. Se não há entrega, não há amor. Se não há amor, não há castidade. Se não há castidade, não haverá sexo saudável, a menos. Não se percam. E não se iludam. A mente vazia é a oficina do diabo. São João Bosco nos diz que trabalhai hoje tanto que não seja pecado deixá-lo para amanhã. Preencham a vida de vocês de significado no serviço. E vocês jamais terão que se preocupar com a castidade. Ela estará sendo vivida por um serviço autêntico de amor e de doação ao próximo. Quem se doa ao próximo, quem doa de si, estará exercitando a caridade mais do que qualquer outra coisa. Um beijo, fiquem com Deus e aproveitem essa live.